Olá pessoal, somos alunos de Engenharia de Software da UFG e o nosso grupo é composto por mim, pelo Jean Carlos, Igor Cavalcante, Jean Lucas, Cleudson, Leonardo e Pablo Almeida. Iremos falar sobre complexidade de algoritmos, P, NP e NP completo e esperem que gostem e aprendam um pouco sobre. Primeiramente, uma frase muito importante que vai nos auxiliar é essa: o fato de um algoritmo resolver um dado problema não significa que seja aceitável na prática. E a complexidade interfere muito nessa aceitação. Na maioria das vezes, a escolha de um algoritmo é feita através de critérios subjetivos. Por exemplo, temos a facilidade de compreensão, codificação, depuração, a eficiência na utilização dos recursos do computador e a rapidez na execução, por exemplo. Mas quando realizamos uma análise de algoritmo, é fornecido para nós uma medida objetiva de desempenho proporcional ao tempo de execução do algoritmo, um dado real mesmo de como está a execução, a complexidade e tempo. Então temos outra pergunta que vai nos auxiliar também, que é: o que é complexidade de algoritmo? Então, quando nós respondemos, nós podemos falar que é a quantidade de trabalho necessário para executar uma tarefa. Temos então algumas medidas de complexidade, que são complexidade no pior caso, que o algoritmo que faz funcionar lentamente, mais lentamente, a complexidade média, que são possíveis instâncias, e tempo médio. Então, podemos medir a eficiência de um algoritmo de uma forma simples, através do tempo de execução, por exemplo. Mas o tempo de execução não depende somente do algoritmo, mas do conjunto de instruções do computador, a qualidade do compilador, a habilidade do programador. Então, não é a melhor forma de avaliação somente. A complexidade pode ser calculada através do tempo de execução do algoritmo, que é determinado pelas instruções executadas, quanto tempo é necessário para computar o resultado para uma instância do problema de tamanho n, e espaço de memória utilizado pelo algoritmo, que é quanto espaço de memória ou disco que é preciso para armazenar estruturas utilizadas pelo algoritmo, por exemplo. Então, temos uma pergunta: podemos também calcular o esforço utilizado? O esforço utilizado pode ser calculado a partir da quantidade de vezes que a operação fundamental é executada. Então, nas medidas de complexidade, temos a função assintótica, que temos ali alguns termos, que é, por exemplo, O de 1, que é uma constante, é mais rápido. Temos O de n, que é linear, é o melhor que se pode esperar, se algo não pode ser determinado sem examinar toda a entrada. Temos o O de n ao quadrado, que é o quadrático. Então, isso nos ajuda a avaliar a complexidade do algoritmo. Então, temos aqui uma comparação entre duas complexidades, por exemplo. Considere dois programas, A e B, com tempos de execução 100n ao quadrado e 5n ao cubo. Respectivamente, qual é o mais eficiente? Se considerarmos um conjunto de dados de tamanho n20, o programa B realmente ele vai ser mais eficiente que o programa A, porque é 5n ao cubo, então ele vai ser menor. Então vamos olhar o outro lado. Entretanto, se o conjunto de dados é grande, a diferença entre os dois programas vai ser grande também, o que torna o A preferido. Por quê? Porque o número de entradas vai ser menor, aqui ele está ao quadrado, enquanto o programa B estará ao cubo, por exemplo. Então, essas formas de avaliação nos ajudam muito a escolher um algoritmo quanto à sua complexidade. Olá pessoal, eu sou o Pablo e eu vou dar continuidade à apresentação sobre complexidade de algoritmos, falando sobre a classe P. Baseado na definição de complexidade que a gente acabou de ver, a gente consegue então usá-la para definir uma classe interessante de algoritmos para a gente, que a ideia aqui é definir quais são os algoritmos que, apesar de solucionáveis em teoria, não são solucionáveis na prática, e quais são.
Quando eu falo solucionáveis, eu quero dizer em relação a tempo ou espaço. A gente vai definir o que seriam algoritmos polinomiais. Se um algoritmo roda em tempo polinomial em relação ao tamanho dentário dele, por exemplo, se ele roda em 2 vezes o tamanho da entrada, ou o quadrado da entrada, a quarta potência da entrada, a gente diz que ele é polinomial. Porque essas fórmulas que eu citei são polinômios que dependem apenas do tamanho da entrada. Por exemplo, o selection sort. O selection sort ele é da ordem de n ao quadrado, porque para cada elemento do conjunto cada elemento da lista ele vai passar aquela quantidade de vezes pelos outros elementos, mais ou menos. Claro que cada vez que ele passa uma a menos, mas assintoticamente ele roda em n ao quadrado. Por existir esse algoritmo, que roda em n ao quadrado, selection sort, mesmo que existam algoritmos melhores, mas a questão é, se existe um que roda em tempo polinomial, então a gente chama esse problema de um problema polinomial. E essa separação é interessante por causa daquilo que eu falei. A gente vai usá-la para separar o que a gente chama de problema tratável de problema não tratável. Claro que isso é só uma guia, porque existem algoritmos polinomiais, claro, que vão ser da ordem de, sei lá, n elevado a 1000 ou n elevado a 1 milhão. Na prática, esses não vão ser tratáveis. Assim como existem problemas que são exponenciais, mas como por exemplo problema de programação linear, mas que na prática o caso básico dele, o caso mais comum, costuma ser polinomial, então ele dá para resolver tranquilamente. Mas em geral é uma boa guia. É interessante notar, claro, que não é só porque a gente não conhece atualmente uma solução polinomial para um problema, quer dizer que ele seja exponencial. A gente só não conhece. A não ser que a gente consiga provar que ele pertence à classe dos problemas exponenciais, que eu vou mostrar aqui na hierarquia, então não se sabe. Inclusive, isso é um problema que a gente vai ver daqui a pouco, porque existe também, além da classe P, a gente sabe que a classe P está contida numa classe chamada NP, que é a classe dos problemas que cuja solução pode ser verificada em tempo polinomial. Só que é um problema aberto na ciência da computação se P e NP na verdade são a mesma classe. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas, por enquanto, a hierarquia que interessa para a gente é essa. Primeiro os algoritmos logarítmicos, depois os polinomiais, depois os polinomiais em espaço, depois os exponenciais em tempo. Bem, pessoal, meu nome é Cleudson. Vamos falar aqui sobre a classe NP de problemas. Então, a classe NP ela é o conjunto de todos os problemas que podem ser resolvidos por algoritmos não determinísticos em tempo polinomial. O que vem a ser esses algoritmos não determinísticos, né? O algoritmo não determinístico ele é um algoritmo que, dados várias linhas possíveis de execução que levam a várias respostas diferentes, né, sendo essas respostas certas ou erradas, ele sempre vai executar a certa, né? Então, independente das inúmeras linhas possíveis ali que vão ser dadas, ele sempre vai executar aquela linha certa, ok? A gente fala aqui também de tempo polinomial, né? Então, um problema computacional ele é polinomial se existe um algoritmo polinomial para aquele determinado problema. Alguns exemplos de problemas polinomiais, né, pode ser que a gente pode estar citando aqui a equação de segundo grau, o problema do divisor comum, também o problema do caminho curto. Todos esses são problemas polinomiais, ok? Vou passar o próximo aqui. Então, cada elemento em P
é também um elemento de NP. Tá? Então, nós podemos dizer que P é um subconjunto de NP. Porém, a gente ainda não conseguiu provar se P é igual a NP ou se P é diferente de NP. Enfim, isso aí vai ser discutido mais à frente aqui. Outra observação importante é muito cuidado com o nome NP. NP não significa não polinomial, e sim não determinística e polinomial. Tá? Meu nome é Leonardo Rocha. Eu vou estar explicando um pouco sobre um dos grandes dilemas da computação e da matemática, que é provar que a classe P é igual à classe NP. Ou seja, eu tenho a classe P aqui, que é dos algoritmos eficientes, né? E eu tenho a classe NP, onde eu tenho um conjunto de problemas que possuem soluções verificáveis em tempo polinomial. Se eu conseguir verificar uma solução em tempo polinomial e eu conseguir achar uma solução em tempo polinomial para esse cara, então eu posso provar que P é igual a NP. Esse seria basicamente o dilema, eu provar que a partir de eu verificando uma solução em tempo polinomial, eu consigo achar uma solução para ela. Aí, resolver esse dilema de P igual a NP é um dos 7 problemas do milênio, aqueles que, para quem resolver, ganha $1 milhão. E aqui embaixo eu deixei um link que eu achei bastante interessante, que é de tentativas frustradas, que a galera tentou provar e não conseguiu. Bom, se eles conseguirem algum dia provar que P é igual a NP, vamos ter a comprovação de que várias tarefas que eram complicadas, difíceis, que levariam muito tempo ou não saber se era certo, se tornariam triviais. Como, por exemplo, o transporte de pessoas e produtos seriam mais rápidos e mais baratos, porque eu saberia corretamente qual a distância que seria mais rápida e qual o custo, consequentemente o custo ficaria mais barato. As indústrias produziam bem mais rápido e mais barato, pelo mesmo motivo também. Eu saberia como aumentar minha produtividade em muito mais tempo devido aos algoritmos. As previsões de tempo, de terremotos, de tsunamis também ficariam ficariam triviais, consequentemente mais rápidas. Seria praticamente o fim da criptografia, né? Pois a criptografia se baseia em problemas difíceis de serem resolvidos, como a fatoração de números grandes e em números primos. Portanto, portanto, seria impossível de quebrar, a não ser se ele fosse P igual a NP. Aí, pois isso, a fatoração seria um problema trivial. E se P fosse diferente de NP, bom, se a gente soubesse definitivamente que um problema da classe P é diferente da NP, a gente saberia que ele era intratável, que não teria como resolver de maneira eficiente. E ao invés de tentar, né, resolver de maneira eficiente, a gente focaria mais em achar soluções próximas ou parciais. E outra vantagem também seria em utilizar desse benefício de a gente saber da dificuldade que é de resolver a nosso favor, como já fizemos com a criptografia aqui no caso, né? Bom, meu nome é Igor e eu vou falar das reduções e a complexidade relativa dos problemas. E o status de um problema. Muitos problemas da classe NP ainda não têm seu status conhecido, ou seja, não se sabe se ele está na classe P ou não. É por isso que investigamos a complexidade relativa dos seus problemas da classe NP. O que seria investigar essa complexidade? É verificar se um dado problema y, por exemplo, é mais fácil ou mais difícil que um problema x, onde geralmente esse x é mais conhecido. Se y for um subproblema ou caso particular de x. O que seria ser um subproblema ou caso particular? Vamos supor, por exemplo, que o problema y, é o do quadrado perfeito. E ele não é mais difícil que o problema x,
que é o da equação de segundo grau. Podemos ver ali que se reduzirmos a equação de segundo grau, podemos chegar ao problema y, que é o do quadrado perfeito. Portanto, conseguimos provar através de redução polinomial que y não é mais difícil que x, ou que y é polinomialmente redutível a x. Temos 3 passos para se fazer uma redução. Transforme a instância dada em y em tempo polinomial em uma instância de x. Depois, submeta a instância de x ao algoritmo para x, que produz uma solução S. Depois, transformamos S em tempo polinomial, uma solução da instância de y. A conclusão. Depois de reduzirmos ela, x não está na classe P e y não é mais difícil que x. Portanto, sua solução é que x também não está na classe P. Boa noite, meu nome é Jean, estou aqui para falar para vocês sobre a classe de problema NP completo. Esses tipos de problema NP completo são problemas que só podem ser resolvidos em tempo polinomial por máquinas não determinísticas. Essas máquinas não determinísticas são aquelas que vão sempre oferecer o melhor caminho baseado em uma determinada entrada. Ela sempre vai saber qual é o melhor caminho para a resolução do seu problema, sempre resolvendo em tempo polinomial. Caso um desses problemas sejam resolvidos em tempo polinomial, então todos os problemas dessa classe poderão ser resolvidos em tempo polinomial. Esses algoritmos NP completo, eles são tanto NP difícil quanto da classe NP. Até hoje não se existe nenhuma solução em tempo polinomial para resolver qualquer problema dessa classe. Tenta-se provar mas nunca se conseguiu se provar que algum algoritmo dessa classe seja resolvido em tempo polinomial. Nenhum problema dessa classe se encontra na classe P. E para se resolver problemas desse nível, dessa classe, é necessário tempo exponencial. É importante estudar-se essa classe e saber quais são os tipos de algoritmo dessa classe, para quando você se deparar com um tipo de algoritmo desse nível, você sabe reconhecer se dá para ser reduzido para alguma outra forma ou se dá para ser resolvido em tempo hábil para sua aplicação. Alguns exemplos dessa classe de algoritmo são a torre de Hanoi, caixeiro viajante, isomorfismo de subgrafos, Tetris e o campo minado. Aqui temos as referências sobre o nosso trabalho. E é isso, pessoal. Boa noite.